Hoje, nossa última aula sobre esse tema, idolatria, destronando os falsos deuses, e foi, assim, transformador, né? Esse livro, ele mexe muito com a gente, ele abre os nossos olhos para muitas verdades espirituais e desperta o nosso coração para colocar os nossos olhos naquilo que realmente importa na presença de Deus. Então, vamos lá. A gente começou falando o que são ídolos, depois reconhecendo os nossos ídolos pessoais. Hoje a gente ainda vai falar um pouco a respeito de reconhecer os ídolos pessoais e vamos finalizar falando sobre substituindo os ídolos. Então a gente começa falando que o nosso reino não é daqui. O reino não é aqui. Vamos ler lá? Mateus 20, 20 e 28. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara no teu reino que estes meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. E disse-lhe Jesus: você não sabe o que você está pedindo. Podem eles beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós lemos essas passagens, a gente precisa realmente entender o contexto que está por trás dela. Porque você lê a história já sabendo o final, é muito diferente, né? Porque você lê a história de José, por exemplo, você já sabe onde que ia chegar, mas o que estava se passando com José enquanto ele estava dentro do poço, não tinha noção do que aconteceria à frente. E aqui, quando Jesus vem, quando o Messias vem, a grande expectativa do povo de Deus era por um governante que ia libertar eles das mãos do reinado de Roma. Era um governante que ia trazer de volta o reino de Israel. Quando Jesus vai falando a respeito dos últimos tempos, das últimas coisas para os discípulos, eles perguntam assim: vai ser nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? A grande expectativa era por alguém que iria, como um militante, como um revoltoso, tomar o poder de Roma e de novo fazer de Israel uma nação soberana. Só que o Messias não vinha para trazer esse tipo de libertação, não vinha para trazer esse tipo de liberdade. Quando a Bíblia fala de uma liberdade, ela está falando de algo muito maior, que não são amarras físicas, mas que são espirituais. É uma libertação do poder do pecado, é uma libertação do poder da morte, é muito mais profundo. Só que enquanto Jesus estava aqui, ninguém conseguia ter essa dimensão. E com essa perspectiva de um governo, de um rei, que iria reinar sobre Israel, assim como foi no tempo de Davi, assim como foram nos tempos gloriosos do reinado de Israel, a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vai até Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho um pedido especial para te fazer. Quando você assumir o seu governo, quando você assumir o seu reinado, eu quero que os meus filhos tenham posições especiais. Eu quero que um seja o primeiro-ministro e outro seja o seu chefe de gabinete. Vamos transformar na nossa realidade aqui, presidencialista. Presidencialista ou outro tipo, né? Porque nós não temos primeiro-ministro. Mas o que ela estava querendo? Que eles tivessem uma posição de importância no governo de Jesus, pensando num governo terreno. E Jesus falou o seguinte: ele pode beber do cálice que eu vou beber?
para reinar aonde eu vou reinar, isso vai exigir um sacrifício da minha própria vida. Vai ser um sacrifício total. Eles podem beber desse cálice? E os dois respondem, nós podemos. E eles estavam falando, a qualquer preço, a qualquer custo, nós iremos servir a esse reino. E Jesus, já sabendo o que iria acontecer, porque a gente sabe que Tiago foi decapitado, João, de todas as formas, tentaram matar João, mas ele foi, ao fim, exilado. E Jesus falou assim, certamente vocês beberão do meu cálice, certamente vocês darão a vida de vocês pelo reino. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, a posição de importância não cabe a mim, cabe àqueles a quem o Pai já determinou. E, logicamente, os outros 10 discípulos ficaram indignados, falaram assim, por que eles estão querendo passar na nossa frente? Eles estão querendo os melhores lugares, os melhores cargos, e a gente vai ficar aqui com o que sobrar? Aí surgiu aquela picuinha entre eles, e Jesus chama todo mundo e dá uma lição. Fala assim, olha, vocês sabem que os governantes desse mundo são aqueles que dominam. São aqueles que exercem poder sobre as pessoas. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, o maior é o que serve. O mais poderoso é o que mais serve as pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente vê pessoas poderosas, pessoas importantes nesse mundo, são pessoas que têm muitos outros ao seu serviço. São pessoas que têm empregado, jardineiro, piscineiro, ababá, tem 1 milhão de funcionários para servir as pessoas importantes, tem seguranças, tem assessores. Mas no reino de Deus, a sua importância ela é contada por o tanto de pessoas que você serve. A quantas pessoas você está a serviço? Isso que vai determinar a sua importância no reino de Deus. E ele fala, quem quiser ser mais importante, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo. Porque o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas ele veio para servir. E esse é o nosso exemplo. João 18, 36, também Jesus traz essa perspectiva do reino. Quando a gente tem essa visão do que as pessoas tinham expectativa do que Jesus ia fazer, a nossa forma de ler as passagens muda muito. E a gente começa a entender muita coisa. João 18, 36. O que está acontecendo aqui? Jesus está diante de Pilatos, ele já tinha passado por um julgamento religioso na casa do sumo sacerdote de Caifás. E eles não podiam executar uma sentença sobre Jesus. Como eles estavam sob o domínio de Roma, e a época que regia era a Pax Romana, que era um controle, um domínio para que tudo tivesse em paz, para que tudo tivesse controlado. Então, eles não podiam executar ninguém às próprias custas, e principalmente pela forma como eles queriam que Jesus fosse executado, a crucificação. A crucificação é um meio de execução romano. Os judeus, quando iam matar alguém, punir alguém, geralmente era por apedrejamento. Então, eles conseguem uma forma de levar Jesus até a instância política. Como? Dizer que Jesus estava se colocando como rei. Porque a partir do momento que Jesus fala que ele é rei dos judeus, ele é um rebelde que está se rebelando contra César, em Roma. Então, achamos o motivo. Levam Jesus para Pôncio Pilatos, que era o governador que estava na época naquela cidade. E Pôncio Pilatos vê claramente aquilo lá, toda uma arquitetura, uma artimanha para matar alguém por um conflito religioso, por um conflito de poder religioso. E várias vezes Pilatos tenta conversar com Jesus, conversar com os homens, mas qual é a acusação? Mas se defenda, e Jesus fala, não vou me defender. E aí Pilatos fala com Jesus, fala assim, você é o rei dos judeus? E Jesus falou assim, essa pergunta é sua, ou o que os outros falaram ao meu respeito? E Pilatos respondeu, eu lá sou judeu? Foi o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você para mim. O que foi que você fez? E Jesus responde, e aí, finalmente, o 36. Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, Jesus, mais uma vez, está afirmando... Jesus tinha multidões que o seguiam.
Tinham discípulos que queriam andar armados para defendê-lo. Mas o reino dele não era dessa terra. Quando vão prender Jesus, que Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, Jesus fala, guarda a espada e restaura a orelha do inimigo do que foi prender ele. Porque o reino de Deus não é desse mundo. E a gente precisa compreender isso para que a gente não gere uma expectativa, uma esperança ou uma redenção nos governos que regem o nosso mundo nos dias de hoje. Fica parecendo que Jesus não veio instituir um reino há 2000 anos atrás, mas que hoje ele vai instituir um reino político no meio das pessoas. E não é essa salvação, não é essa a nossa redenção. Então, como é que a gente começa a idolatrar ideologias? A gente começa a colocar a nossa expectativa, a nossa esperança em políticos, em ideias. O que é ideologia? É um conjunto de ideias na qual eu vou pautar toda a minha vida. Tudo que eu fizer vai estar pautado por essa ideologia. E a gente começa a criar expectativas em coisas e pessoas que somente Deus pode fazer por nós. E quando você for ler esse capítulo do livro, parece que ele está escrevendo para o Brasil. Timothy Keller era um pastor americano. Estava falando da política dos Estados Unidos. Mas a gente consegue se enxergar dentro de tudo aquilo que está sendo dito ali. Porque a gente também vivenciou nos últimos anos uma grande expectativa, essencialmente do povo de Deus, na política. Uma grande expectativa no governante, como se o governante quem determinasse o que nós fôssemos viver ou não, e não o Senhor. E nós precisamos destronar esse ídolo do nosso coração, porque não é quem se assenta lá no Palácio do Planalto que governa a minha vida. Não é quem redige as leis que governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus, e o trono dele não vai ficar desocupado. E o trono dele não vai ser tomado de forma alguma, ele permanece no trono. Então é muito importante a gente se lembrar que o Messias, o Redentor, o Salvador, não é o presidente. E a gente teve um azar de ter um presidente, um candidato que tinha no sobrenome Messias. E muitas pessoas com brincadeira falavam, o Messias chegou. Ah, não, é brincadeira, até parece, mas o comportamento estava espelhando essa esperança. Estava espelhando essa expectativa, e isso é pecado. E não é pecado porque é o do direita, da esquerda, é o do meu time ou não do meu time. É pecado porque a minha redenção, a minha salvação, a minha esperança está só em Jesus e não em ninguém mais. A política não é redentora. Não é a política que vai me livrar da morte. Jesus já me livrou da morte através do preço que ele pagou na cruz. E nada pode substituir isso. Nada pode chegar à altura disso. Os políticos não dominam sobre a vontade de Deus. Parece que quem sentar na cadeira, acabou. A igreja vai acabar, as pessoas todas vão morrer e é o fim. Não é assim. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, que era a esposa do governante, a esposa do rei, ele foi para uma caverna e falou, acabou. Acabou para mim, só restou eu. Não tem mais o que fazer. E Deus bate lá e fala assim, sai daí, levanta. Porque tem mais um monte que não se prostrou a Baal. Por que você está temendo diante de uma mulher, de um governo, de uma sentença? Quem determina a nossa vida é o Senhor. E a política não governa as decisões do povo de Deus, amém? Quem está na política, as leis não é o que governa a minha decisão. E no livro fala isso, a gente viu isso aqui também acontecendo no Brasil. Pessoas falando, se determinado político ganhar, e seja do lado que for, gente. Ah, acabou a esperança. Acabou a minha vida. Eu vou embora do Brasil. É isso que te move? É isso que nos governa? Uma decisão que vai pautar toda a nossa vida por causa de uma pessoa que sentou numa cadeira? A Bíblia fala que Deus tem o coração dos reis. Assim como Deus governa os rios, como a margem dos rios governa a direção dos rios, Deus tem o coração dos reis na mão. A gente está dependendo de reis ou a gente depende do Senhor? A gente não pode colocar a nossa expectativa em governos. A gente não pode colocar a nossa expectativa em governantes ou políticas. A nossa expectativa, a nossa esperança é somente em Deus.
em mais ninguém. Toda vez que a gente se deixa dominar por essas coisas, se deixa governar por essas coisas, quer dizer que existe alguém no trono que não é o Senhor Jesus. E o que a idolatria política produz? E aqui a gente vai falar muito de política porque está falando sobre o poder, sobre o governo. Mas a gente fala de política, mas isso se traduz em várias áreas da nossa vida. É a necessidade de você ser importante, é a necessidade de você estar à frente, é a necessidade de você estar liderando alguma coisa. Ele conta o testemunho de um rapaz que, depois que se converteu, o ídolo profundo do coração dele não mudou. E mesmo quando ele não era convertido, ele queria dominar sobre as pessoas, ele queria subjugar as pessoas. Essa falta de amor morreu, mas a necessidade por ser importante continuou, a necessidade por estar à frente sempre continuou, e esse ídolo também precisa morrer. Então, o que a idolatria política produz? Falta de esperança. O ídolo, ele vai ocupar o lugar que somente Deus pode ocupar no nosso coração. E qualquer coisa ou pessoa que a gente coloque como ídolo vai nos frustrar. Vai te frustrar, porque só quem pode te satisfazer plenamente é o Senhor. Então, quando a gente coloca a nossa esperança na política, certeza, você vai ser frustrado. A minha maior tristeza, no dia do resultado das eleições, que foi um domingo, foi chegar aqui na igreja e ver, parecendo que eu estava entrando num velório, ver a desesperança no nosso olhar. E eu não estou me colocando acima de ninguém, não, eu estou me colocando junto. Ver a falta de, agora acabou, e agora o que vamos fazer? Eu tive que balançar algumas pessoas e falar assim, ei, Jesus continua no trono. Mas quando a gente coloca a expectativa na política, quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera, a nossa esperança vai para o buraco. Vem um medo, e agora o que vai acontecer? Vão perseguir a igreja, vão fechar as igrejas. Gente, muito mais perigoso do que fechar a igreja é implantar na nossa cabeça uma ideologia errada. Um evangelho falso. É as igrejas continuarem todas abertas e o que está sendo pregado para o povo, o que está sendo falado para as pessoas, é um falso evangelho. Você pode olhar para os países que são perseguidos, é onde o evangelho mais cresce. Não é a perseguição que mata o evangelho. É a mentira, é o engano. Por isso que Jesus fala que nos últimos dias seriam tempos de engano. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Vem o medo, vou embora do país, vou sair, eu estou falando do Brasil, mas no livro ele fala dos Estados Unidos, pessoas também falaram, se governante tal ganhar, eu vou sair dos Estados Unidos, eu vou perder a minha vida, eu vou ter que fazer... Ou seja, nós estamos dependendo de nós mesmos. A nossa vida está no controle da nossa mão. Porque se alguma coisa adversa acontece, eu tenho que tomar decisões para me proteger. Quando Jesus está ali com a multidão e ele sai de um lugar e vai para o outro, a multidão vai indo atrás de Jesus, mesmo quando Jesus queria descansar, a Bíblia fala que ele olhava para a multidão e ele teve compaixão da multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não somos um povo que não tem um dono. Nós temos um pastor, nós temos um dono. E ele não vai nos abandonar, aconteça o que acontecer. Vem a demonização também com a idolatria política. Porque tudo aquilo que é contrário ao meu time, e não é aquilo que eu concordo, mas é ao meu grupo, a minha ideologia, não presta. Eu sou incapaz de olhar para o adversário e reconhecer que existem coisas que a gente concorda. E eu sou incapaz de olhar para o meu lado e reconhecer que aqui também tem falhas. Então, vira uma polarização, dois times, e tudo que não é do meu campo, tudo que não é do meu time, tudo que não é da minha ideologia não presta. Mas a gente sabe, não é assim que as coisas funcionam. E junto com a idolatria política vem a incoerência, que faz parte dessa demonização também. Porque eu defendo tanto um lado que eu começo a me cegar pelas falhas dele. Porque eu preciso defender, eu preciso estar certo. Foi muito interessante, alguns anos atrás,
É muito complicado a gente ficar falando que a gente toca em pontos muito sensíveis, né? Mas é porque isso me chamou muita atenção. Uma pessoa estava lá defendendo, não, porque eu sou a favor da família, esse governo quer destruir a família, e eu sou a favor da família, Deus, pátria e família, e a família está em primeiro lugar, não pode ser destruída. Estava conversando com a minha mãe. E a minha mãe falou para essa pessoa assim, mas como seus filhos veem isso que você está fazendo? Ela abandonou tudo para ficar acampada. Como seu filho e as suas famílias veem o que você está fazendo? Meus filhos? Eles não concordam comigo não, mas eu não estou nem aí para eles que estão errados. Então você vê uma pessoa que está ali, ferrenha defendendo o discurso da família, na incoerência que ela não está se importando com a própria família dela. E é isso que vai acontecendo, a gente vai defendendo discursos e a gente vai maquiando erros, porque a gente precisa deixar o nosso ídolo intocável. Ele precisa estar certo. E a hora que eu vejo algum erro, eu dou uma maquiada, porque eu não posso admitir que isso é um erro. Então aí vem a incoerência. O problema do mundo é o pecado, e a única solução é Jesus. O problema do mundo não é, entendo o que eu estou falando, não é que não é, é também, mas o principal problema do mundo é o pecado. Não são as ideologias, não são as decisões, é o pecado. E quem que resolve esse problema? Não são leis, não são imposições. Só Jesus resolve o problema do pecado. Só o sangue de Jesus pode resolver o problema do pecado. Se a Bíblia fosse a nossa Constituição Federal, rasga a Constituição, agora é a palavra de Deus. Aleluia! Já pensou? Deixa eu te falar, não ia resolver o problema. Não ia resolver o problema. Deixa eu voltar. Porque o que resolve o problema é nascer de novo, não é obedecer leis e regras, não é colocar imposições. A gente às vezes fica querendo que as pessoas tenham um padrão de comportamento moral bíblico, mas não é isso que transforma as pessoas. É preciso nascer de novo, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O medo de perder o poder leva à ruína. E a gente tem alguns exemplos bíblicos disso. Faraó, quando Moisés nasceu e houve aquela matança entre as crianças. O que estava acontecendo? O povo de Israel tinha se multiplicado tanto, que o faraó ficou com medo dele perder o poder, ficou com medo dele perder a sua posição. E começou a impor trabalhos mais pesados, para que eles tivessem menos filhos. Mas o que aconteceu, ao invés de terem menos filhos, começaram a ter mais filhos, começaram a se multiplicar mais ainda, porque a bênção do Senhor estava sobre o povo. Olha isso, gente, um governante mau, um governante querendo prejudicar, fazendo de tudo para acabar com o povo, mas porque o Senhor abençoava o seu povo, isso não foi suficiente para derrotá-los. E ali ele fala assim, então vamos matar todos os meninos, porque matando os meninos acaba com a força de trabalho, acaba com a força de guerra do povo. Ficam só as mulheres, e as mulheres poderiam ser entregues aos egípcios também. Manda matar todos os meninos. E o que acontece? Deus tinha um plano e nada pode se opor ao plano de Deus. Deus levantou um resgatador. Olha a história de Moisés. Foi colocado num cesto para, de alguma forma, ser salvo. Foi colocado ali entre os juncos, no lugar, por acaso, onde a princesa ia tomar banho. A princesa acha, ela se compadece daquele bebê, aquele bebê é cuidado pela mãe, é criado dentro do palácio, e quando ele se torna grande, ele se torna o libertador do povo. Não adiantou os planos de Faraó, o plano de Deus prevalece. E o que aconteceu? A ruína de Faraó, foram derrotados, houveram as 10 pragas, acabaram com a força, foram minando a força do reino do Egito, e por fim, eles foram derrotados, submersos no Mar Vermelho. Nabucodonosor, um rei também poderoso, que levou o povo de Deus exilado para a Babilônia. Ele tem um sonho, e no sonho ele vê que o governo dele está em risco. Ele sonha com uma estátua, Daniel vai lá e dá o significado do sonho. E, diante de todos aqueles reinos que aquela estátua representava, viria um reino que não teria fim, que seria estabelecido
de uma rocha. Fala que uma pedra se soltou da rocha, ela bate nos pés da estátua, a estátua cai. Esse reino é a igreja. Esse reino é o reino de Deus e nada pode acabar com esse reino. Não era algo para a época de Nabucodonosor, mas Deus já estava mostrando para ele que o reino dele teria fim e que existia um reino muito maior. Nabucodonosor, ao invés de receber essa mensagem como um alerta para ele se arrepender, ele tentou impor o seu reino com as suas próprias mãos. Ele constrói uma estátua em homenagem a ele, ele vai se orgulhando. O que aconteceu? Ficou louco. Para mostrar que não tem poder, não tem pessoas que possam ser maior do que o poder de Deus. E por fim, ele reconhece a grandeza de Deus e ele retorna. Herodes, nos tempos de Jesus. Herodes, quando você estuda a história do Herodes o Grande, o Herodes que reinava quando Jesus governava, né, Israel, quando Jesus nasceu, ele era uma pessoa psicopata por poder. Ele era, assim, pessoalmente, alguém que queria garantir o seu reino a todo custo. Ele matou filhos, esposas, por medo de uma conspiração. Ele estava disposto a qualquer coisa para se manter no governo. E o que aconteceu? Vieram os reis do Oriente e falaram assim: a gente quer saber onde foi que nasceu o rei dos judeus, porque uma estrela brilhou. E essa estrela significa que o rei dos judeus nasceu aqui em Belém. O que ele entendeu? Alguém vai tomar o meu poder. Consultou aonde que devia ser, falaram na cidade de Belém, mandou os magos para lá e falou o seguinte: quando vocês acharem, vem aqui e me diz, porque eu também quero ir adorá-lo. E ele falou assim, e aí eles foram, um anjo advertiu eles para que eles não voltassem, porque, na verdade, as intenções de Herodes eram ruins. E Herodes manda, de novo, matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque era mais ou menos a idade que a estrela tinha aparecido, por medo de perder o governo. E perdeu, e acabou, e morreu. Então, a gente vê que esse orgulho de você depender da força do seu braço, vai sempre te levar à ruína. Se tem algo que funciona, o orgulho precede a queda. O caminho para cima é descer, e o caminho para baixo é subir. Essa frase está no livro, eu achei ela muito impactante, porque a gente vê Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele não quis firmar o seu domínio, firmar o seu poder, impor o seu reino, mas ele serviu. Ele serviu. E o caminho para ser grande é ser pequeno. A nossa cultura é o reino. Romanos 12, 2. Só um versículo. Vou ler rapidinho. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Romanos 12, 2, a gente tem que ter cuidado com versículos que a gente decora, porque às vezes a gente decora igual música, né? Você está cantando, você nem sabe o que você está falando. Sua cabeça está longe, você nem está entendendo. E às vezes a gente decora versículos, glória a Deus, temos que decorar os versículos. Mas a gente perde a essência dele. E quando Romanos 12, 2 fala, não se amodem, não vos conformeis com esse século, com o padrão desse mundo, está falando o seguinte, não entre na forma, não entre no molde. O mundo tem um molde, o mundo tem uma forma de funcionar, e você não precisa entrar, não pode entrar nesse molde. Você não pode entrar nessa forma, porque a sua mente é do reino. A sua mente é de uma outra cultura. Você não pode se amoldar a esse padrão. E é só não se amoldando a esse padrão que você, de fato, vai poder compreender, discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está amoldado no padrão desse mundo, você não consegue perceber a boa vontade de Deus. Porque o padrão desse mundo é diferente do padrão do reino de Deus. No reino de Deus, ganhar é perder, e perder é ganhar.
E se você está amoldado ao padrão desse mundo, você nunca vai entender que perder é uma coisa boa. Que perder, muitas vezes, vai ser uma coisa perfeita. Você precisa estar amoldado com o reino, o padrão, a cultura do reino de Deus. Olhem para essa imagem. Eu fiquei muito impactada com ela, porque esse é o nosso coração. Cheio de ídolos, que ninguém vê, mas eles estão lá. E eles governam a nossa vida. Então, a gente precisa identificar esses ídolos ocultos, que a gente pode falar hoje sobre o lucro, sobre a cultura e sobre a religião como ídolos ocultos do nosso coração. O lucro. No mundo capitalista, tudo vai girar em torno de dinheiro, em torno de vantagens. Só que a cultura do reino não é capitalista. A cultura do reino não é a cultura desse mundo. Então, os valores nossos não podem ser os valores desse mundo. O nosso senso de importância não pode ser o senso de importância que esse mundo tem. Se no mundo, o carro que eu tenho expressa o valor que eu tenho, a pessoa que eu sou, se eu pertenço ao reino de Deus, meu irmão, não é o meu carro que vai definir quem eu sou. Não é o lugar onde eu moro. Brasília não tem uma característica muito bairrista, mas tem um pouco. Eu conheci uma pessoa que toda vez que ela conhecia alguém, ou que você falava a respeito de alguém para ela, a primeira pergunta que ela fazia era, onde ela mora? E eu não tinha esse conceito na minha cabeça, porque não cresci com isso. Eu nunca tinha morado no plano piloto. Eu morei em Taguatinga, morei no Cruzeiro, morei em Sobradinho. E eu cresci em Sobradinho. Então, na minha cabeça, isso não fazia muito sentido. Mas eu comecei a perceber que a forma como ela ia conversar com aquela pessoa, ou que ela ia avaliar aquela pessoa, estava diretamente ligada ao lugar onde ela morava. Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste. Gente, esses não são os nossos valores, isso não pode definir a nossa identidade. Não negociem princípios para conquistar vantagens. Ah, eu tenho que ganhar. Não, vou fazer isso aqui, mas Deus depois entende. Não, isso aqui é negócios. Negócios. Religião a gente trata em outro lugar. Isso aqui são negócios. Não. Nós somos totalmente de Deus. Então, a gente não pode negociar valores eternos por vantagens temporárias. A cultura, a nossa pátria está no céu. A nossa pátria, ela é eterna. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É alguém que está vivendo temporariamente em outro país, representando o seu país. Você é um embaixador do reino de Deus. Calhou você nascer no Brasil. Glória a Deus por isso, nosso país é maravilhoso. Mas a minha identidade, a minha cultura, a minha forma de viver, a minha pátria está no céu. E o que eu tenho que defender, o que eu tenho que viver é essa pátria que é eterna. E não ficar dividindo pessoas, criando rivalidades entre nações, entre pessoas. Porque Deus ama as pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. Deus criou pessoas, Deus não criou brasileiros. E a gente tem um ditado que também prejudica muita gente, fala, Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Deus não é norte-americano. Deus não é israelense. Deus não é judeu. Deus criou todas as pessoas. E desde Gênesis a gente vê que o plano de Deus é para todos os povos, línguas e nações. Diante de Jesus irão se prostrar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os povos, línguas e nações. E a gente tem que ter cuidado para que um patriotismo não ocupe o nosso coração e nos faça se sentir melhores ou piores do que nações. Ah, não, porque os Estados Unidos, eles têm uma cultura cristã, e as escolas, e tem a Bíblia, então lá é melhor. Não, querido.
Deus fez pessoas. E a salvação de Deus é para alcançar todas as nações. E a religião, porque quando nós entramos nesse padrão de religiosidade, no sentido de atitudes, no sentido de padrões de comportamento, né? Eu torno isso um rito religioso, no sentido de fazer, fulano faz isso religiosamente, vocês estão entendendo, né? Um padrão, um comportamento repetitivo. Eu não posso achar que é isso que me torna aceito diante de Deus. Não é eu vir para a igreja aos domingos que me torna aceito diante de Deus. Não é eu servir nos ministérios que me torna aceito diante de Deus. Não é eu estar aqui de segunda a segunda. Vivendo, você pode viver aqui na igreja, não é isso que te torna aceito diante de Deus. O que te torna aceito diante de Deus é o que Jesus fez por você. E nada substitui isso. Então, a gente tem que ter cuidado para que o nosso moralismo, o nosso padrão religioso não se torne a nossa redenção. E uma prática idólatra, ela sempre menospreza quem não pratica essa idolatria. E se a gente torna a nossa religiosidade uma idolatria, a gente considera todos que não pertencem ao nosso rito religioso piores do que a gente. Só que se a graça é algo que ninguém merece, isso nos torna iguais diante de todos. E a gente confunde dom com fruto. A gente confunde habilidades, né? Coisas que Deus colocou dentro de nós com o fruto do Espírito. E, queridos, lembre-se, Jesus falou que naquele dia muitos irão chegar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e falamos em outras línguas. E Jesus vai falar, aparta-te de mim, eu não te conheço. Os dons não nos habilitam. O que nos habilita é um novo nascimento, o que nos habilita é reconhecer a obra de redentora de Jesus por nós e nós manifestarmos o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, bondade, paz, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Falei todos, Léo? A gente ficou na conferência do Espírito Santo, foi 3 dias repetindo. Então, a gente tem que entender que nós manifestamos os dons, nós manifestamos um padrão de comportamento correto como fruto daquilo que Jesus fez por nós, como consequência da salvação que nós recebemos e não como a causa. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras, mas porque eu sou salvo, eu manifesto as boas obras que Deus já preparou desde a eternidade para que eu andasse nelas. E para ilustrar isso, tem a história de Jonas. Eu vou ter que passar muito rápido, mas eu quero muito que vocês leiam o livro, para vocês se aprofundarem nisso. E a história de Jonas, quando Jonas é comissionado a pregar para Nínive. Nínive era a capital da Síria. A Síria era o maior inimigo de Israel. Eles eram conhecidos por serem cruéis nas aplicações de penas militares. Eles matavam as pessoas das formas mais cruéis, eles eram promíscuos, eles serviam a muitos deuses, eles fizeram o povo de Israel sofrer. E Deus, de repente, levanta o homem para pregar aquela nação. E a gente vê Jonas fugindo, Jonas podia estar fugindo por medo. Vou chegar lá, vão me matar também. Mas no final do livro de Jonas, a gente entende que realmente a resistência de Jonas não era por ter uma missão fracassada, mas era por ter uma missão bem-sucedida. O medo de dar certo, porque ele não queria que desse certo, ele não queria que aquele povo fosse salvo, ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele queria que aquele povo morresse e pagasse com a justiça de Jonas. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente perde algumas batalhas na nossa vida e a gente não quer aceitar o que está acontecendo agora. E a gente já profetizou tanto que vai dar errado, não vai dar certo, vamos voltar para a política. Vai quebrar o país, a economia não vai dar certo, vai ter perseguição. Que você quase deseja que isso aconteça mesmo para você estar certo, não deseja que as coisas deem certo, porque se as coisas derem certo, quem vai estar errado é você. E a gente não pode ter esse coração. A gente não pode querer ser mais justo do que Deus. E
houve em Jonas uma incompreensão da graça de Deus. Como Deus poderia querer salvar um povo tão mau? Até que ele vai parar dentro da barriga do peixe, para entender que ele também era totalmente necessitado dessa graça de Deus. O fracasso foi uma oportunidade para que Jonas se arrependesse e voltasse o coração dele de fato para o Senhor. E nós temos que olhar para o nosso Jonas supremo. Quem é o nosso Jonas supremo? Jesus. Foi Jesus que largou tudo e veio pregar para um povo mau, para um povo que não merecia, para um povo que o mataria e o matou. Mas por causa que a vontade de Deus de salvar a humanidade é maior do que a sua própria vontade. E o fim da idolatria, como dar fim à idolatria. Lucas 4, de 1 a 12, vai falar sobre a tentação de Jesus. Eu não vou ler porque o nosso tempo está apertado. Mas enquanto Satanás vai tentar Jesus no deserto, o tempo todo Satanás coloca Jesus no centro. Você está com fome? Pede para que essas pedras se transformem em pão. Ressatisfaz a sua vontade. E Jesus coloca Deus no centro. Não porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Leva ele a um lugar alto e mostra todos os reinos e governos desse mundo. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar aquilo que seu coração deseja. Porque todo homem deseja poder e glória. E Jesus falou assim, não, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus você vai adorar. De novo, Jesus colocou Deus no centro. E pela terceira vez, Satanás fala com Jesus, se atira daqui de baixo, porque está escrito, então tá bom, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que nenhum mal te aconteça. De novo, colocando Jesus no centro. Você é o centro do coração de Deus. Jesus vai fazer qualquer coisa por você. E Jesus falou assim, não, porque está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E essa tentação, ela remete à tentação do deserto, que foi quando o povo murmurou e duvidou de Deus. Então, eu não vou ficar tentando a Deus, me colocando em risco, me colocando em posições perigosas, só para provar o amor de Deus por mim. Porque eu confio nesse amor, eu não duvido desse amor. Então, o fim da idolatria os ídolos não morrem, eles apenas são substituídos. Enquanto você não colocar de novo, como Jesus colocou, Deus no centro de todas as coisas, os ídolos vão dominar o seu coração. É preciso nascer de novo. A única esperança é um novo nascimento, é uma nova vida em Jesus. Como você faz isso? Volte as suas necessidades para Deus. Do que você precisa? Não é o que você precisa que resolve o seu problema, é o Senhor que governa sobre todas as coisas e que tem todas as coisas no domínio das suas mãos. Volte as suas necessidades para Deus. E nós precisamos ter um encontro que muda toda a história. E aqui se fala da história de Jacó. Jacó passou toda a sua vida buscando uma satisfação, buscando algo que ele não conseguiu encontrar. Quando a gente olha para Jacó, a vida toda, ele foi desesperado por uma bênção. Mas ele buscou em ídolos, em pessoas, na sua família, aquilo que não ia satisfazer. Mas finalmente, no Val de Jaboque, Jacó tem um encontro com a presença de Deus. E aquele encontro mudou tudo. Porque naquele dia, ele entendeu que ele tinha encontrado tudo que ele procurou a vida toda. Que foi a bênção de Deus. E foi essa bênção que transformou a vida de Jacó, começando pelo nome dele, não mais Jacó, agora Israel. E a partir desse encontro, tudo mudou, porque o coração dele foi voltado para a sua real necessidade. Agora, gente, a gente não vai reunir com os grupos hoje, vocês vão receber uma folha que vocês sozinhos agora vão tirar um tempo para meditar, a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos 3. Márcio, ajuda aqui a Ju e o Ítalo. Se você já tiver caneta, use a sua caneta, senão a gente tem um lápis aqui também. E você vai, diante de tudo que nós ouvimos nessas 3 semanas, diante de tudo que nós ouvimos hoje, tudo aquilo que você ficou ruminando dentro de você a respeito dos ídolos, a respeito de tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. Hoje você precisa ter uma atitude. Primeiro, de reconhecer quais são esses ídolos. Segundo, de abandonar esses ídolos. E terceiro,
de colocar Deus no centro das suas necessidades. Então, hoje é com você. Agora é com você. Eu quero que nesse papel você indique quais passos você pode dar para substituir os ídolos na sua vida. Se você conseguiu identificar os ídolos ocultos na sua vida, faça uma relação desses ídolos, escreva nesse papel e ao final a gente vai conversar novamente sobre isso. Tire esse tempo, medite. Se você estiver perto de alguém, quiser se afastar, porque agora é um momento realmente muito pessoal. Se você quiser se afastar, quiser ficar para um outro cantinho, fique à vontade. Mas agora é um momento de uma decisão que a gente precisa tomar, para que todo esse conhecimento não tenha sido em vão, mas que a partir de agora a gente possa dar passos com consciência, no sentido de colocar Deus no lugar do trono do nosso coração.